Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e a data FIFA segue fazendo as suas vítimas. Eu já falei várias vezes e vou repetir. Toda data FIFA, algum jogador muito importante vai sofrer uma lesão grave para passar pelo menos 1 ou 2 meses fora dos gramados. Só o que a gente pode fazer é torcer para não ser jogador do nosso time, mas que vai ter essa lesão, vai. E é justamente um relatório sobre essa primeira rodada da data FIFA que acaba de se encerrar que a gente vem trazer como temática para o vídeo de hoje. Vamos comentar a situação física dos jogadores do Barça e de rivais que tiveram notícias muito ruins já no primeiro jogo da data FIFA e olha que ainda falta mais uma rodada para acontecer nessa parada de seleções. Todas essas informações já para você nesse vídeo, mas antes, aquele lembrete você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E tenho aqui na tela à minha frente todas as informações sobre os jogadores do Barcelona que tiveram algum tipo de problema físico já nessa primeira rodada da data FIFA, e para não ficar somente nas informações que o vídeo já prometeu, para ir além, para dar uma informação a mais, nós vamos falar também dos jogadores do Barça e das condições que eles têm no momento em que eles não tiveram problemas por causa da data FIFA, mas agora, durante a data FIFA, eles continuam tendo algum problema. Vamos lá? Vamos começar com o Gavi. O Gavi, a gente já noticiou, trouxe as informações, ele sofreu um baque forte no joelho antes da partida contra o Rayo Vallecano. No treino, 2-3 dias antes da partida contra o Rayo Vallecano, o Gavi sofreu um baque forte no joelho, causado por ele próprio. Você sabe como é o Gavi, você sabe como é que ele encara a vida e o futebol. E sofreu um baque justamente no joelho operado, joelho que ele teve aquela lesão gravíssima em novembro de 23. E segundo o Hansi Flick, isso aqui é fala do treinador na entrevista coletiva pré-partida contra o Rayo Vallecano, o Gavi não estaria disponível para aquele confronto, como não esteve, mas as previsões eram que na volta da data FIFA ele pudesse treinar junto com o grupo, portanto a partir de segunda-feira que vem, e na partida contra o Valência do fim de semana seguinte, ele já estaria à disposição. Muito provavelmente não 100%, não para jogar de titular, não para atuar 90 minutos, mas pelo menos para ser uma opção a mais no banco de reservas do treinador alemão. Então a situação do Gavi é a mesma que era da última vez que a gente abordou essa temática. Teve o problema no joelho, não teve rompimento, já fez os exames, não é um problema grave, é só descansar e ir voltando aos poucos. E contra o Valência, segundo o Hansi Flick, eles esperam que o jogador esteja de volta. Mas se não tiver de volta contra o Valência, na rodada seguinte contra o Getafe, na rodada seguinte contra o Oviedo, para os jogos que vêm a seguir, certamente vai estar. Não é isso? A situação que é um pouco mais complicada é do Baldé. O Baldé que não se lesionou por causa da data FIFA, ele não foi convocado pela seleção espanhola, causa até estranheza que ele não seja convocado, mas não foi. E mesmo não tendo sido convocado, durante a data FIFA se lesionou. O Baldé tem problemas físicos, a gente sabe que ele é um jogador que tem uma fragilidade, principalmente nos seus músculos de arranque, na parte posterior da coxa, no bíceps femoral, e foi justamente aí que ele se lesionou de novo. Já teve algumas lesões nessa região, alterna, às vezes é uma perna, às vezes é a outra, mas precisa de alguns cuidados especiais. Não à toa, na temporada passada, foi o jogador que mais vezes foi poupado. Estava apto para a partida, mas o Hansi Flick optou por colocá-lo para descansar. Dos titulares, foi o que mais vezes esteve disponível para um jogo e não foi utilizado. Justamente esse cuidado especial com ele, que é necessário, e se lesionou, vai ficar de 3 a 4 semanas fora. O que isso significa? Significa que no cenário mais otimista, ele perde 3 jogos. Perde o jogo contra o Valência, contra o Newcastle na estreia da Champions e contra o Getafe. Perde essas 3 partidas
e já reaparece para ter minutagem contra o Oviedo, estando 100% contra a Real Sociedade e indo para a partida contra o PSG já na ponta dos cascos. Esse é o cenário mais otimista. O cenário mais pessimista, eu sei que tem muita gente que gosta do cenário mais pessimista, me fala o cenário mais catastrófico que eu quero sofrer por causa dele. Vou falar. Ele perderia todo o mês de setembro e mesmo a partida contra o PSG, que é no dia 1º de outubro, ele não poderia atuar. Só ia voltar contra o Girona. Ia passar entre uma data FIFA e outra o período quase inteiro indisponível. Só que vamos falar o cenário mais realista. O mais otimista, no caso do Baldé, que tem um físico frágil, a gente não deve considerar, porque não é normal que ele volte mais rápido do que a média. Mas também não é um jogador, como já foi o Dembélé um dia, e vamos falar do Dembélé mais tarde nesse vídeo, que sempre precisa do prazo máximo. O prazo médio, a média dos jogadores para retornar de uma lesão do tipo, ele costuma conseguir cumprir. E o cenário mais realista é que ele não jogue contra Valência, Newcastle, Getafe e nem contra o Oviedo, mas possa aparecer na partida contra a Real Sociedade, a última partida desse mês de setembro, e posteriormente tenha oportunidade de jogar já como titular, já com 90 minutos nas pernas, contra o PSG, que é a partida que eu percebo a torcida do Barcelona está mais ansiosa para ver acontecer e principalmente para ter o máximo possível de jogadores à sua disposição. Então a situação do Baldé é uma situação que preocupa, porque é uma lesão para ficar mais ou menos um mês fora, mas preocupa menos do que poderia. A tendência, embora não seja confirmado, é que ele esteja disponível para a partida contra o PSG, que é o jogo exibição que o mundo inteiro está esperando e vai acontecer num cenário competitivo. A gente vai falar melhor sobre isso mais tarde, porque esse jogo exibição já está comprometido. Alguns dos protagonistas que se esperava ver em campo não estarão à disposição. Vamos falar disso já já. Mas antes, De Jong ou De Jong, o De Jong, ele teve um problema no glúteo. Quando eu soltei a notícia lá no Instagram, a galera achou que eu tava sacaneando. Ah, fala sério, pô. Qual é a lesão dele? Ele tem um problema no glúteo, o glúteo do lado direito. Se você não sabe o que é o glúteo, é a bunda, é o músculo da bunda. E por conta disso ele foi dispensado da seleção holandesa depois de jogar contra a Polônia. Empate contra a Polônia, 1-1. Lewandowski participou, saiu ileso. E já voltou para Barcelona. Ele já fez alguns exames iniciais, não exames de imagem, mas alguns contatos iniciais com os médicos do clube e trouxe um informe do médico da Federação Holandesa. Segundo esse informe, ele não tem lesão, ele teve só um pequeno incômodo que não permitiria que ele jogasse domingo contra a Islândia, mas que para a semana de treinamentos e para a rodada do Espanhol na próxima semana, no próximo fim de semana, não vai ser problema nenhum. Ele vai poder estar à disposição do Hansi Flick já contra o Valência. Portanto, segundo esse informe da Federação Holandesa, ele não vai perder nenhum jogo do Barça. Ele só vai perder o jogo da seleção holandesa, que convenhamos, se precisar do De Jong para ganhar da Islândia, é melhor acabar a seleção da Holanda, né? Foi dispensado. Não acharam que valia a pena arriscar, é melhor ele descansar e ficar bem fisicamente para a sequência da temporada. Até porque, meus amigos, geralmente o treinador de seleção, ele pensa no jogo dessa data FIFA. Ah, depois, o problema é do clube. Só que na próxima data FIFA, se esse jogador aqui não for bem cuidado, ele não aparece na próxima. E se ele passar as 4 data FIFA que tem no ano sem ser bem cuidado, ele pode perder as competições. A Eurocopa, a Copa do Mundo, Copa América. Então o treinador de seleção ele tem que ter um pouco mais de consciência e se combinar um pouco melhor com o sistema médico e com a comissão técnica do clube. Esses jogadores têm que ser bem cuidados. O Koeman, que já foi técnico do Barcelona, o pior técnico que a gente teve, provavelmente na história, mas foi técnico do Barcelona e parece entender isso. Cuida dos jogadores, mesmo que eles já estejam a ponto de voltar para os seus clubes, e o De La Fuente não, porque o De La Fuente tem uma posição totalmente contrária ao do Ronald Koeman.
O De La Fuente recebeu a notícia, aqui a gente vem falar do que mais preocupa o torcedor do Barcelona, tanto pela importância que tem para o elenco, quanto pela irresponsabilidade que a gente já conhece do treinador da seleção espanhola. A gente vem falar do caso do Lamine Yamal. Se o De Jong teve um pequeno problema, foi substituído e dispensado, para poder se recuperar, estar 100% fisicamente e reaparecer no futuro com a camisa da seleção, o Lamine Yamal também teve um pequeno problema, foi substituído por causa disso, mas o treinador já disse que não vai dispensar ninguém não. Que essas dores não são dores assim tão importantes, que ele pode só descansar e já jogar de novo domingo contra a Turquia. Vamos falar a verdade que essa data FIFA tá meio apertada, né? As equipes jogaram quinta-feira e vão jogar de novo domingo, parece calendário de time da Conference League. Né? Que você tem a sexta para descansar, o sábado para treinar, já tem um jogo de novo. Então já começou a sacanear daí. Mas o jogador teve um problema. Não é lesão, mas está com dores. Para que ir pro sacrifício? Vai pro sacrifício até lesionar, e aí eu devolvo ele lesionado pro clube. E aí o clube recupera e entrega ele de volta para a seleção em novembro, em outubro. Isso é uma sacanagem sem tamanho, cara. Esse treinador da Espanha, ele é um irresponsável, além de ser calvo. Ele é calvo e irresponsável. Não tem a menor necessidade de ele estar fazendo isso. É tão absolutamente necessário o Yamal para ganhar a Turquia. Se fosse uma semifinal de Copa do Mundo, eu entendia. Mas um jogo contra a Turquia, numa eliminatória que claramente a Espanha é franca favorita, mesmo que não tenha alguns dos seus principais jogadores, tem no banco de reserva jogadores que são superiores ao do time adversário. Bota o Ferran Torres, bota o Dani Olmo aberto pela ponta, bota o Yeremy Pino que foi convocado. Não precisa arriscar o Lamine Yamal do jeito que o técnico da Espanha está fazendo. Então, uma irresponsabilidade gigante, o oposto do que fez o Ronald Koeman. Parabéns, aplausos para o Koeman, fez muito bem. O jogador está com dores, para que eu vou sacrificar ele? Manda de volta para o clube, na próxima data FIFA ele retorna 100%. O técnico da Espanha não está tendo essa compreensão. O que ele disse foi que hoje, eu gravo esse vídeo para você no sábado de manhã, hoje, sábado à tarde, eu vou observar o Yamal no treino. Se ele estiver bem, é titular amanhã. Tem conversa não. Se estiver bem, se não estiver lesionado, se estiver ali conseguindo jogar, é titular amanhã. Ou seja, grandes chances do Lamine Yamal ser arriscado, jogar com dores, uma partida intranscendente, sem importância, sem impacto no caminho da Espanha até a Copa do Mundo. E aí falo o que falei da Holanda. Se a Espanha não puder ganhar da Turquia sem o Lamine Yamal, tem que acabar a seleção espanhola. Virou Lamine dependência, não ganha nem da Turquia. E a tendência é que ele seja arriscado. Isso daí tá fora do nosso alcance, tá fora do nosso controle. Só o que a gente pode fazer é torcer para que, primeiro, o De La Fuente tenha uma crise de consciência e não coloque o Yamal em campo, guarde ele no banco de reservas e só use no segundo tempo se for estritamente necessário, porque aí eu entendo, né? Ele também não está classificado ainda para a Copa. Então deixa o Yamal no banco, eu vou com outro time, tô ganhando, Yamal, descansa. Tô empatando, tô perdendo, Yamal, entra lá, tu vai ter que resolver, moleque. Aí eu entenderia, mas titular é sacanagem. Então vamos torcer para ele nem ir para campo e o mais provável, vamos torcer para ele ir, porque isso está fora do nosso controle, mas pelo menos que ele saia ileso dessa data FIFA. E quem não saiu ileso, agora vamos falar dos rivais, porque a desgraça não é só com o Barcelona. Toda vez que eu solto alguma notícia de lesão, eu percebo alguns torcedores falando, por que só com a gente? Irmão, lesão é parte do futebol. A maneira que o calendário está organizado, inchado de competições, tanto de clube quanto de seleção, lesão é a nova moda do verão. Todo mês vai ter jogador lesionado, não é só com o Barcelona. Como você é torcedor do Barcelona e você acompanha com mais afinco, você tem a sensação que o Barcelona tem lesões acima da média dos adversários. Não é o caso. Todo time vai sofrer com lesão a temporada inteira. Daí a importância de ter um elenco que possa suprir bem essas necessidades, essas lesões que são impossíveis de evitar, mas que com um bom planejamento, um bom rodízio de elenco, você pode minimizar os impactos. Por que eu estou falando disso? Porque uma das equipes que menos tem elenco para competir, que menos tem reservas de bom nível
para jogar e que tem um time titular excepcional e por isso ganhou a Liga dos Campeões, o PSG. Tem 2 lesionados que são talvez 2 dos seus melhores jogadores. Se você fizer um top 5 jogadores do PSG, esses 2 aqui tem que estar no meio. Dembélé e Doué foram convocados pela seleção francesa, ambos tiveram lesões musculares. Um já está descartado, não joga contra o Barcelona dia 1º de outubro, e o outro é dúvida, numa situação muito parecida com a do Baldé. Então, o Dembélé, 6 semanas de recuperação, em torno de, mais ou menos, pode ser 5, pode ser 7, mas é em torno de 6 semanas de recuperação, 1 mês e meio, só vai reaparecer na próxima data FIFA. Aí bora ver a cara de pau do Deschamps de devolver um jogador lesionado, esse jogador passar 1 mês e meio sem poder atuar pelo clube e convocar de novo. Já tá recuperado? Então volta. Vem jogar de novo pela seleção. Fica 1 mês e meio sem jogar pelo clube e volta a jogar só pela própria seleção, que foi quem foi a responsável pela sua lesão. Bora ver se ele tem essa cara de pau. Mas é a previsão, 1 mês e meio. Não reaparece mais até a próxima data FIFA, que é no meio de outubro, o Dembélé, por isso não joga contra o Barça. Perde ali 2 rodadas de Champions e algumas rodadas de campeonato francês, embora no campeonato francês não seja tanto problema. E o Doué, 3 a 4 semanas. Então entra naquela conversa do Baldé. No cenário mais otimista, ele chega a 100% para o duelo contra o Barça. No cenário mais pessimista, ele nem relacionado para o jogo poderá ser. E no cenário mais realista, ele deve estar à disposição, mas não deve estar 100%. Talvez não tenha condições de jogo. É dúvida o Désiré Doué. Então olha que lindo. O duelo dos candidatos à bola de ouro. Dembélé de um lado, Rafinha e Yamal do outro. O duelo das principais jovens promessas do momento. Yamal de um lado, Désiré Doué do outro. O duelo que o mundo inteiro queria assistir foi comprometido pela data FIFA, mas é um preço muito pequeno a se pagar. Pelo menos nós podemos ver Ucrânia e França jogando uma eliminatória em que todo mundo já sabe que a França vai classificar em primeiro e que a Ucrânia vai terminar em segundo. Tem gente feliz, né? Tem gente tranquilo. A França vai classificar para a Copa, a Ucrânia vai para a repescagem, isso já está certo. Eu acho que é um preço muito alto para se pagar a gente ter esse tipo de evento, perdendo a oportunidade de ver um grande jogo como seria Barcelona e PSG. Ambas as equipes completas, mas tem gente comemorando, tem gente que está feliz, porque facilita a vida do Barcelona pegar o PSG sem esses jogadores. A tendência é que eles sejam substituídos pelo Kang In-lee e pelo Barcola. Aí o ataque do PSG, pode ser o Gonçalo Ramos também, né? Mas o ataque do PSG cai brutalmente de nível. Brutalmente de nível. Né? Do trio titular está só o Kvaratskhelia, e ser uma equipe que tem uma distância muito grande entre os titulares e os reservas vai facilitar a vida do Barça. Tem gente feliz e tem gente chateada. Queria ver o melhor espetáculo possível, queria ver ambas as equipes chegando 100%, para a gente ter um jogo mágico que o mundo inteiro pararia para assistir. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. No momento em que eu já vou me encaminhando para encerrar esse vídeo, não tenho mais informações para compartilhar, mas ei, calma, não sai ainda do vídeo. Você não esqueceu de curtir, se inscrever e hypar? Pô, você ficou aqui comigo até o final é porque gostou do conteúdo. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a ganhar mais projeção e a trazer um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.